Meus irmãos, que a graça do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês e que Ele nos abençoe para que sejamos edificados pela Escritura Sagrada. Eu gostaria de falar com as crianças primeiro. O pastor pediu para que eu desse orientação em relação ao que elas vão fazer. E nós lemos na nossa liturgia dois textos, dois salmos, e o primeiro deles fala sobre o poder de Deus na nossa vida. O Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, nele o nosso coração se confia, nele nós fomos socorridos. E aí o versículo termina dizendo: por isso o meu coração exulta, o meu coração se alegra. Depois nós lemos o Salmo 16, que também fala desse tema, da alegria que nós podemos sentir em Deus. No final do Salmo, o salmista vai dizer que na presença de Deus há plenitude de alegria, delícias perpetuamente. Então, crianças, a temática do que eu vou trabalhar hoje, falar com os adultos, é exatamente sobre isso, a alegria que nós devemos sentir em Deus. O primeiro salmo fala que ficamos alegres, porque Deus nos socorre, Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele nos protege. O segundo fala que na presença de Deus sempre nós vamos poder desfrutar de alegria. Então, vocês terão que desenhar sobre a alegria. Mas olha, preste atenção, não é qualquer alegria, tá? É sobre a alegria que Deus nos concede. Então, quero ver no final os lindos desenhos que vocês, como sempre, fazem, expressando essa alegria que nós podemos sentir em Deus, a alegria que Deus nos concede. E para a nossa meditação, queridos, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Um texto muito conhecido que nós vamos meditar nessa noite. Nós faremos leitura do verso 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu peço que após a leitura você permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar, verificar alguns outros textos nessa carta para entendermos o que Paulo está a nos ensinar aqui. A palavra nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar. Pai, nós, diante da Tua santa palavra, carecemos da iluminação do Espírito para que compreendamos o Teu querer. Então é isso que nós rogamos ao Senhor, que Tu venhas a nos capacitar, dando condições de ter o nosso pensamento cativo a Cristo, a fim de aprendermos as verdades que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. E que por meio delas o Senhor nos edifique e fortaleça a nossa fé, para a honra e a glória do Teu nome. E nós oramos a Ti por meio de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Meus queridos, de todas as formas, de várias maneiras, o mundo tem procurado sentir-se bem. As pessoas se empenham em encontrar paz, deleite, satisfação, em desfrutar da alegria em sua vida. E nós vemos que essa busca é uma busca desenfreada, é uma busca incessante pela felicidade. E nessa busca nós vemos várias situações sendo elaboradas, mecanismos criados, investimentos que são feitos de toda sorte e despendendo os mais variados recursos para que o homem desfrute de satisfação e contentamento. Pense, por exemplo, comigo em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o ramo do entretenimento. Talvez como nunca se investiu, a fim de que o homem pudesse ter mecanismos em que ele viesse a buscar diversão, satisfação, contentamento. É o maior negócio da atualidade. Envolve produção de filmes, envolve as séries de televisão, turismo, esportes, diversão noturna. As mais variadas rotinas são criadas e estabelecidas a fim de prover a nós satisfação e contentamento. Quando você pensa, por exemplo, nas construções do shopping center, você vê que a cada momento surge um prédio novo.
E quando nós paramos para pensar acerca do formato, da disposição dessas lojas, você vai perceber exatamente como tudo é bem elaborado, pensando exatamente na satisfação. Não sei se você já teve a curiosidade de pensar, por exemplo, por qual razão o shopping não tem janelas? É simples. Ali quer-se que você se desprenda da noção de tempo, que você se entregue intensamente ao que está sendo proposto ali. Tanto é que às vezes você entra e quando você sai fala, nossa, mas já está tão escuro assim. A ideia é de envolver o homem de tal maneira que ele venha a se entreter, se esquecer dos seus problemas e entregar na busca da satisfação, e nada como o consumismo dos nossos tempos para satisfazer as pessoas. Pense, por exemplo, nos remédios. A indústria farmacêutica também tem se agigantado cada vez mais, e toneladas de tranquilizantes e até mesmo antidepressivos são consumidos para que o homem possa encontrar deleite, satisfação e paz. Não é um investimento menor do que o entretenimento. E cada vez mais nós vemos novos remédios sendo colocados à nossa disposição na tentativa de nos conduzir realmente ao contentamento. E os livros? Eu sou suspeito para falar de livros, né? Mas os livros são uma ferramenta fortíssima também nesse mercado. Quantas e quantas produções são realizadas todos os dias, todas as semanas, a fim de simplesmente dar uma direção para o homem na busca da felicidade. Faça isso quando você acordar, dê 10 passos para que você realize os seus sonhos, viva dessa maneira para que você tenha o casamento tão sonhado. Quantas e quantas coisas são colocadas na literatura apresentando exatamente o caminho da felicidade, o passo a passo para que nós encontremos contentamento. Você vê principalmente ensinos relacionados ao pensamento positivo, ensinos relacionados à autoajuda, tudo em nome da satisfação e do prazer. Eu poderia passar o resto da noite falando sobre uma série de coisas que estão ao nosso redor e que têm por finalidade simplesmente nos conduzir ou prover a nós satisfação e contentamento, a alegria. Todavia, meus irmãos, essa busca não é algo novo. Ela se faz presente, ela sempre se fez presente na vida do homem. Há uma corrente filosófica chamada de hedonismo, que prega exatamente que o principal fim ou o único alvo da vida, da nossa existência, é a obtenção do prazer diante de se evitar a dor ou o sofrimento. A ideia é que nós devemos empregar os nossos esforços na busca da satisfação, do contentamento, e, ao mesmo tempo, nos esforçar para evitar todo tipo de dor e sofrimento. E essa corrente filosófica simplesmente é uma amostra, uma demonstração clara de como o homem sempre teve o cuidado, o desejo e o anseio, e como ele sempre buscou a alegria na sua vida. Todos os recursos são usados para alcançar esse objetivo. O que vale é você evitar a dor e ter prazer, satisfação. E, meus irmãos, as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço pela alegria. As pessoas estão dispostas a irem até as últimas consequências em nome da satisfação. Alguns saltam de alturas gigantescas para ter adrenalina e se autossatisfazerem com isso. Alguns vivem numa corrida desenfreada louca, sem parar para pensar nas consequências, para satisfazer os seus desejos. E quantas outras coisas os homens fazem que demonstram exatamente isso, a sua disposição de pagar qualquer preço para terem a alegria, a felicidade. E esse estilo de vida centrado no homem, infelizmente, tem adentrado a igreja. Prova é que muitas vezes as nossas pregações, o ensino que é dado pela igreja, não é ensino mais centrado nas Sagradas Escrituras, mas no próprio homem. A mensagem anunciada não é uma mensagem que aponta para o sofrimento, mas para a alegria. Tem até alguns slogans que dizem algo nessa direção. Venha para essa igreja e deixe de sofrer. É exatamente o que o homem pós-moderno quer ouvir. É o que o homem pós-moderno tanto tem buscado. E nós, muitas vezes, na tentativa de alcançá-lo, temos simplesmente abrido mão daquilo que é essencial para nós, a palavra de Deus. Um grande teólogo contemporâneo, Michael Horton, vai dizer que antes
Deus existia para a sua própria felicidade, mas o novo Deus existe para a nossa. A ideia que Rothor lembra é que nós criamos um Deus, não conforme as Escrituras, mas conforme as nossas necessidades e basicamente conforme a nossa necessidade de satisfação, e achamos que Ele deve estar à disposição do nosso querer para nos servir, para nos satisfazer e fazer com que nós encontremos a felicidade. Mas não é bem isso que a palavra nos ensina. E a partir desse texto e da vida do apóstolo Paulo, da sua relação com a igreja de Filipos, eu gostaria de mostrar para você o que a palavra do Senhor nos ensina acerca da verdadeira alegria, da felicidade em Cristo. A carta de Paulo é uma carta de encorajamento àqueles irmãos que estavam passando por vários problemas, principalmente por conta da separação do próprio apóstolo, que estava preso em Roma. Eles estavam abatidos por conta das dificuldades e Paulo então resolve lhes escrever para estimulá-los a perseverar na vida cristã, mostrando-lhes que ainda haveria uma série de outras razões pelas quais eles poderiam se alegrar, e dentre elas a principal, que é o fundamento de toda e qualquer alegria do cristão, é a vida de Cristo em nós, a obra que Ele está realizando em nós por sua livre graça. E Paulo então escreve para demonstrar exatamente a necessidade daqueles irmãos perseverarem nessa satisfação. Satisfação em Cristo. William Hendricks vai dizer que há pelo menos 3 motivos para estudarmos essa carta. Primeiro, porque ela nos revela o segredo da verdadeira felicidade. Segundo, porque ela nos dá um exemplo de um homem que tem aprendido sobre esse segredo, o apóstolo Paulo. E terceiro, porque ela nos revela Jesus Cristo, que é aquele que nos ensinou sobre a verdadeira felicidade. E assim, então, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns aspectos que esse versículo, e bem como toda a carta, nos ensina sobre a verdadeira felicidade. Primeira coisa, meus queridos, veja que Paulo vai dar uma ordem: alegrai-vos. Alegrai-vos. Paulo não está falando sobre uma possibilidade na vida daqueles irmãos, mas ele está nos mostrando o fato e a necessidade de que a alegria seja uma característica marcante na vida de todo servo de Deus. Paulo não está dando uma possibilidade a ser adotada ou não, algo que eles poderiam se acharem melhor, fazer ou não. Paulo está dizendo que aquilo era uma ordem, um comando que deveria ser obedecido por todo servo do Senhor, ainda que houvesse dificuldades. E Paulo era o homem mais feliz deste mundo, meus irmãos, e desejava simplesmente que aquela igreja, aqueles irmãos que estavam sofrendo pudessem experimentar dessa mesma felicidade. Como eu disse, ele estava preso em Roma quando escreveu essa carta, possivelmente acorrentado a um guarda de dia e de noite e mais, prestes a receber uma provável sentença de morte de sua condenação. E assim Paulo, apesar de todas as dificuldades, se alegrava em Deus e vira-se para a igreja e dá essa ordem: alegrai-vos, mostrando que havia essa necessidade de se regozijarem sempre em todas as circunstâncias no Senhor. Não é à toa que a alegria é uma palavra-chave nessa carta que Paulo escreve. Quando nós olhamos para todo o contexto, ela vai aparecer, palavras, expressões ligadas à alegria vão aparecer por pelo menos 16 vezes. Paulo começa chamando os seus irmãos de minha alegria, no capítulo 4, verso 1. Depois ele vai nos mostrar que ele orava por eles com alegria, capítulo 1, verso 4. Paulo vai se alegrar pela generosidade que aqueles irmãos tinham expressado para com ele, vendo neles uma cooperação em favor do progresso do Evangelho. Então, no capítulo 4, verso 10, ele vai falar sobre essa alegria que ele sentia dessa associação da igreja de Filipos com a sua obra, tanto no verso 10 quanto no verso 17. No capítulo 2, Paulo vai dizer que aquela igreja deveria praticar a unidade, e ele vai mostrar que isso deveria ser para que o seu gozo, para que a sua alegria fosse completa. Depois nós vemos no capítulo 1, Paulo se regozijando porque Cristo estava sendo pregado. Ainda que ele tivesse consciência e plena percepção de que o que movia algumas pessoas a pregarem o Evangelho era uma motivação equivocada, ele ainda assim vai dizer que ele se alegrava, porque o nome de Cristo era anunciado e conhecido. No capítulo 2, mais especificamente a partir do verso 17, Paulo falando sobre o seu martírio, ele vai ressaltar exatamente a necessidade daquela igreja se alegrar, ainda que ele viesse a morrer. E então ele vai dizer: mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me
e com todos vós me congratulo. E como se não bastasse, ele vai dizer que essa deveria ser também a sensação e o comportamento deles. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Perceba, queridos, Paulo não estava falando de qualquer coisa, mas ele falava de uma possível morte que estava se aproximando, de uma provável condenação, uma pena capital, que poria fim à sua vida. E ele vai dizer, ainda que eu seja oferecido por sacrifício, em louvor ao Senhor, eu me alegro. E vocês também devem se alegrar. No capítulo 3, quando parecia que Paulo iria encerrar a sua carta, ele vai dizer no verso 1, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O verso 4 do capítulo 4 simplesmente é a última exortação que nós temos nesse sentido. E Paulo vai fazê-la mostrando como um comando que deveria ser guardado e seguido por todos os servos. Observe, queridos, que não é uma simples recomendação, mas uma ordem. E uma ordem que, antes de ser pronunciada para os filipenses, era vivenciada pelo próprio apóstolo Paulo. E assim deve ser conosco. Nós somos chamados para viver na alegria. Nós somos chamados para demonstrar a alegria de viver para Cristo. Não é uma opção que você e eu temos. Nós recebemos a maior de todas as bênçãos, que é a comunhão com o nosso Deus, a nossa salvação, e nada pode nos roubar isso. Isso significa que você e eu já temos o maior e o melhor e o mais suficiente motivo para nos alegrar sempre. E assim como aquela igreja, nós precisamos nos sujeitar ao mandamento da palavra do Senhor. A alegria não é uma opção que você e eu teremos para desenvolver na nossa vida. É um mandamento de Deus para que nós venhamos a demonstrar com nossa vida e conduta a quem de fato nós servimos. A palavra nos mostra que os crentes devem se alegrar. E mais, ela nos mostra o tempo dessa alegria. Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Ah, pastor, o senhor fala assim, mas o senhor não sabe o que eu passo. O senhor não sabe os dramas de saúde que eu vivencio. O senhor não faz ideia das dores que eu sinto. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não sabe como é que é o meu marido. O senhor não faz ideia como é que é aquela mulher com quem eu me casei. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece os meus pais lá em casa, o senhor os conhece só na igreja. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor está empregado, o senhor não sabe, tem tantos anos que eu estou desempregado e não consigo uma recolocação no mercado. Ah, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conhece as minhas frustrações. Eu sei que num contexto como esse, nós tendemos a pensar numa série de situações ruins que nós enfrentamos. Nas lutas do dia a dia, nos fracassos, nos tropeços. Mas, meus irmãos, veja que a palavra nos mostra o tempo dessa alegria. É sempre. É sempre. Os crentes devem se alegrar e se alegrar sempre. A palavra nos mostra que não somente nos momentos de tranquilidade, de euforia ou de alegria de Cristo, a alegria de Cristo tem o seu lugar na nossa vida. Mas, ao contrário, Paulo está nos mostrando que essa alegria de Cristo, ela deve revelar-se em nós e em nossa vida, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Quando o mundo diz que não pode haver mais satisfação, quando o mundo diz que simplesmente nós devemos gemer e sofrer pela tristeza, a frustração, a palavra do Senhor nos diz que ainda assim nós podemos nos alegrar. Ainda assim nós podemos nos contentar. Isso não significa que você e eu viveremos de forma alienada, alheios às circunstâncias adversas e às lutas que nós passamos, que nós não conseguiremos enxergar os problemas que nos cercam e que nos afrontam. Não é nesse sentido. Muito pelo contrário, a alegria no Senhor, a alegria do cristão, ela vê as dificuldades, mas vê mais do que as dificuldades. Ela vê aquele que é a fonte de satisfação e contentamento para todos nós, o nosso Senhor. Ela consegue enxergar, fazer com que nós enxerguemos além das lutas que nós temos que enfrentar neste mundo que sofre os efeitos do pecado. Quando nós olhamos para Atos, capítulo 5, nós encontramos um exemplo claro sobre isso.
Os apóstolos foram chamados ao sinédrio, foram exortados, apanharam, foram ameaçados e aí, por fim, foram admoestados a não falarem mais acerca do Evangelho. Verso 40, capítulo 5. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. Preste atenção no que é dito na sequência. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se. Aqueles irmãos apanharam, foram ameaçados, foram instruídos a não falarem, e quando eles saem dali, eles saem felizes. Saíram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. A alegria cristã é assim, dessa maneira. Ela vê o problema e consegue ver não apenas o problema, mas algo numa dimensão muito maior. O que aqueles homens estavam contemplando? As ameaças? A surra que levaram? Os problemas que poderiam ter se continuassem a pregar? Não. Eles olharam para um outro lado daquela circunstância. Tiveram um ponto de vista da perspectiva de Deus, que estavam passando por tudo aquilo, por todo aquele sofrimento, por causa do nome de Cristo. Eles sabiam que aquele sofrimento que eles estavam enfrentando e que teriam que enfrentar talvez numa intensidade muito maior se continuassem pregando, como de fato enfrentaram, simplesmente era resultado da bênção de viverem para Cristo. Ou seja, eles se regozijaram porque eles entenderam que estavam em obediência ao Senhor, ao seu Redentor, que estava vivendo não para si, mas para o seu Deus, para o seu Salvador. E é assim que nós precisamos, irmãos, lidar com as nossas adversidades. E é assim que nós vamos conseguir nos alegrar sempre, procurando olhar para as circunstâncias, buscando o ponto de vista de Deus, a perspectiva do Senhor para o seu povo. O cristão pode sentir alegria e paz internamente, ainda que as circunstâncias externas sejam contrárias a isso. Ainda que ele esteja cercado por um mundo tenebroso, por uma situação tremendamente difícil de suportar e talvez insuperável, porque a sua alegria não está nas circunstâncias, não está baseada nos momentos que ele vive, mas no seu Senhor. É por isso que Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Nós vivemos dias de festa na nossa congregação. Eu cheguei aqui e falei: nossa, como a igreja está bonita. Olhei para o teto, tinha visto só nas fotos ontem, né? Que bonito, né? Mas quando eu sentei aqui, eu falei: nossa, a igreja está mais bonita do que eu imaginava. E agora eu não falo da construção, eu falo da igreja orgânica, né? O corpo de Cristo. Comentei com o pastor: nossa, quanta gente nova, né? Quanta carinha nova. Deus seja louvado por isso. Foi a resposta do pastor e eu disse assim: amém. Mas, meus irmãos, nós estamos num tempo de festa, as coisas estão caminhando bem, mas como no passado haverá momentos difíceis que essa igreja terá de passar. Haverá momentos em que os recursos financeiros talvez não sejam suficientes, haverá momentos em que o nosso contexto seja de conflitos, de problemas entre nós, entre as nossas famílias, talvez outros tipos de problemas que irão ameaçar a nossa paz e mais, que tentarão de todas as formas roubar a nossa alegria e o nosso contentamento. Mas nós precisamos nos lembrar que a nossa alegria não está baseada nessas coisas. Ela não pode ser fundamentada nas circunstâncias que nos cercam, mas tão somente no Senhor. E quando nós compreendemos isso, nós temos condições de vivenciar esse mandamento do apóstolo Paulo, de sempre nos alegrar. Porque lembre-se, essa é uma ordem que Deus dá para mim e para você. A alegria é uma ordem que nós devemos ter e desenvolver. Deveremos marcar a nossa vida por ela, ou com ela, para que o nome de Deus seja glorificado. E isso deve acontecer sempre. Sempre. Paulo nos mostra isso de forma clara. E a razão disso é simples. É saber que em Cristo, aconteça o que acontecer, a nossa vida estará segura. Essa era a convicção de Paulo, a ponto dele dizer que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele sabia que independente de viver ou morrer, ele estaria com Cristo. Ele sabia que o Senhor o acompanharia em todo momento e mais, iria sustentá-lo em todas as coisas. É a confiança de reconhecer que o que Deus decide é sempre o melhor para nós.
Preste atenção nisso. O que vai fazer você se alegrar sempre é reconhecer que aquilo que Deus estabelece para a sua vida e para a nossa vida como povo dele, sempre será o melhor. Ah, pastor, mas às vezes é difícil nós enxergarmos isso. Eu sei. Pensemos, por exemplo, no momento de luto. Como é difícil lidarmos com o luto. Às vezes, no primeiro momento, nós não conseguimos enxergar que aquela decisão que Deus tomou é a melhor. Talvez feridos pela tristeza da perda, nós deixamos de contemplar as maravilhas do Senhor. Mas ainda assim, meus irmãos, nós precisamos lutar para nos lembrar de que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável. De que todas as coisas, não são algumas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós tivermos consciência disso, quando nós depositarmos a nossa fé nessa verdade de que Deus conduz a história soberanamente e a conduz para o bem do seu povo, nós teremos melhores condições de nos alegrar sempre no Senhor. Paulo era um exemplo vivo desse tipo de comportamento. É bem provável que os crentes se lembrassem de como tudo começou. E talvez você se lembre um pouco do que Atos vai falar sobre a chegada de Paulo a Filipos. Ele estava ali cumprindo o mandamento do Senhor. Atos capítulo 16 nos mostra isso. Ele se direciona juntamente com Silas para aquela cidade, prega o evangelho e depois de pregar o evangelho são presos, chicoteados, são levados para o cárcere e ali na prisão, quando dá meia-noite, mesmo depois de todo aquele dia exaustivo e toda a situação que ele passou, Paulo poderia simplesmente dizer: Senhor, está vendo? Olha, a gente obedeceu, o Senhor viu no que deu? Estamos aqui presos mais uma vez, sofrendo, apanhamos mais uma vez. Paulo não ficou lamentando, a palavra nos diz que ele, juntamente com Silas, cantavam e louvavam ao Senhor. Eles bendiziam o nome de Deus, eles demonstravam alegria e contentamento de estarem ali presos por causa da pregação do Evangelho, por causa de estarem servindo ao Senhor. Aqueles irmãos certamente se lembravam de tudo isso, meus irmãos, e tinha agora a oportunidade de olhar mais uma vez para a vida de Paulo e entender que essa alegria que Deus requer de nós deve ser uma alegria constante, deve ser uma marca registrada em nossa caminhada. Assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Porque para Paulo, viver para Cristo não era simplesmente herdar a vida eterna, mas era também sofrer. No capítulo 1 ele chama isso de a graça de não somente a receber a vida eterna, mas também de padecer por Cristo. Isso está nos versículos 29 e 30, depois os irmãos podem dar uma olhada. Veja, os crentes devem se alegrar. Esta é a ordem. Observe o tempo do cumprimento dessa ordem, sempre. E aí Paulo termina essa breve exortação mostrando a natureza dessa alegria. Eu já falei um pouco dela. Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O comando de Paulo é para que essa alegria seja constante, e a razão dela ser constante tem a ver com a sua natureza. Ela não é superficial. Ela não está situada nas circunstâncias, nos momentos, nas situações que nós vivemos ou passamos, mas ao contrário, ela está centrada no Senhor. Observe que o que Paulo está dizendo é que essa alegria ela é centrada não em nós mesmos, não nas nossas conquistas e nem nas nossas realizações, mas no Senhor. Encontra-se na confiança de saber que o Senhor é Senhor soberano, exaltado, e que em sua santa e plena soberania conduz o seu povo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, contribuam para a nossa edificação e nosso fortalecimento. Está na confiança, meus irmãos, de que as circunstâncias adversas podem ser simplesmente um meio de Deus estar trabalhando e operando em nossa vida, tratando para que nós sejamos bem conduzidos ao nosso destino final. Simplesmente fazendo com que nós nos lembremos da nossa ligação plena que temos em nosso Deus. E lembre-se, nós lemos no Salmo 16 que no Senhor há plenitude de alegria, na sua presença há delícias perpetuamente. Não é em nós que vamos encontrar essa alegria, que pode ser vivenciada de modo pleno e constante, mas tão somente no Senhor, o nosso Deus. William Hendricks, comentando sobre isso, ele vai listar pelo menos 7 razões. 7 razões a partir da carta pelas quais Paulo então apresenta essa exortação, focada tão somente no Senhor.
A primeira é que Paulo tinha convicção de sua salvação e que o propósito de sua vida era magnificar, era glorificar o nome de Deus. Isso já seria razão suficiente para que nós viéssemos também a nos alegrar sempre no Senhor. O fato de nós sabermos que fomos salvos, resgatados do pecado, que aquilo que nós não poderíamos fazer de maneira alguma foi feito por Cristo na cruz a fim de nos resgatar do pecado e fez com que nós pudéssemos ser religados e tivéssemos agora comunhão com Deus, já é razão de sobra, suficiente para que nós nos alegremos no Senhor. Porque era algo impossível a qualquer ser humano e que agora tornou-se não simplesmente uma possibilidade, mas uma realidade na vida daqueles que creem no nome de Cristo. E mais, como Hendricks lembra, Paulo tinha convicção de que o propósito da sua vida não era simplesmente ir para o céu, mas glorificar, magnificar o nome de Cristo. É por isso que ele não ligava para prisões. É por isso que ele não ligava para os açoites que sofria, as ameaças que tinham de lidar, a oposição constante durante as suas viagens missionárias. É por isso que ele não desfalecia, porque ele sabia que o propósito maior da sua vida era fazer com que o nome de Deus fosse glorificado. E quando Paulo entendeu isso, ele se entregou inteiramente, ele mergulhou na mais profunda obra que Deus tinha reservado para a sua vida. Outra razão é que se o Salvador era poderoso para suprir, o seu Salvador era poderoso para suprir todas as suas necessidades. No capítulo 4, Paulo vai falar sobre isso, do verso 11 ao verso 13, no verso 19. Ele tinha convicção de que esse Senhor que o libertara das trevas também era o mesmo Senhor que iria prover cada uma das suas necessidades, e não só das suas. O verso 19 do capítulo 4, Paulo ora em favor daquela igreja, dizendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele era Senhor, provedor, não só para o apóstolo, mas também para a igreja de Cristo. Outra razão pela qual Paulo poderia se alegrar no Senhor, e nós também, é que outros também estavam sendo salvos por meio da sua vida. Apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a miséria, toda a luta que Paulo estava passando, tudo aquilo de um modo ou de outro contribuía para que outras pessoas pudessem chegar ao conhecimento pleno do Evangelho. Ah, meus irmãos, imagine só Paulo acorrentado dia e noite aos soldados romanos. Não é à toa que ele vai dizer no início da sua carta, dando graças a Deus, porque o Evangelho estava sendo pregado. E ele vai dizer no verso 13 do capítulo 1, que as suas cadeias permitiram que Cristo fosse conhecido de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Aqueles homens, querendo ou não, certamente tinham que ouvir Paulo pregando o Evangelho. Querendo ou não, estavam sendo instruídos acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso estava sendo usado por Deus na sua soberania para que pessoas fossem alcançadas e transformadas. Paulo então tinha convicção de que os outros estavam sendo abençoados e sendo salvos por meio de sua vida e que ele mesmo estava sendo usado por Deus para esse propósito glorioso. Era por isso que ele se alegrava no Senhor, sempre. Era por isso que ele encontrava deleite em Deus. Hendricks nos lembra um outro ponto. Ele vai dizer que Paulo tinha muitos amigos e auxiliares na causa do Evangelho e juntos formavam de fato uma gloriosa comunhão no Senhor. Essa é a razão maior pela qual ele escreveu aqueles irmãos. A sua preocupação com a instabilidade que a igreja de Filipe passava. E ele sabia que ali ele tinha um aglomerado de cooperadores seus na pregação do Evangelho. Tanto é que no capítulo 4 ele vai dizer que quando ninguém quis se associar a ele, verso 15, os filipenses no início da sua caminhada, quando ele partiu para a Macedônia, se associaram nessa missão. Ninguém mais se preocupou em ajudar Paulo no início da sua caminhada, senão a igreja de Filipos, seus cooperadores. Paulo tinha outra razão para se alegrar no Senhor. Deus estava conduzindo todas as coisas, mesmo que as cadeias cooperassem para o bem dele e da igreja. Quantas e quantas cartas Paulo pôde escrever às igrejas quando estava preso? Quantas e quantas palavras de consolo, de edificação, de fortalecimento, de exortação, direcionando o passo que a igreja deveria dar, foram produzidas nesses momentos de prisão.
Paulo sabia que até mesmo esse momento difícil era um momento proveitoso e que poderia ser usado para a glória do seu Deus. E mais, que mesmo a morte chegando seria lucro, porque a sua vida era para Cristo. Paulo não temia morrer. Eu fico preocupado quando eu vejo às vezes na igreja alguns irmãos apavorados diante da morte. A morte, de fato, não é uma coisa muito boa, ela é consequência do pecado. Mas para nós que cremos, não há por que temer. Não há por que temer. É o momento em que nós vamos nos encontrar para sempre com o nosso Senhor. Quando nós estamos seguros e confiados em Cristo, não há por que nós temermos. E era assim com Paulo. E é por isso que ele não estava muito preocupado se ele seria condenado à morte ou se ele seria liberto. O fato é que Paulo sabia que se ele pudesse ser liberto, continuaria pregando o Evangelho. Mas se ele fosse condenado à morte, ele estaria com o seu Redentor. E isso glorificaria o nome de Deus. É por isso que ele se alegrava mesmo na iminência da sua condenação. E por último, meus irmãos, como o próprio capítulo 4, verso 6 nos mostra, Paulo se alegrava porque ele tinha livre acesso ao trono da graça, tanto que ele recomenda à igreja a usar de prática da oração, assim intensificar na prática da oração e das súplicas. Ele sabia que em todo o tempo ele poderia se aproximar de Deus por meio de Cristo nosso Senhor. E são esses os motivos, e certamente se nós vasculharmos um pouco mais a carta, vamos encontrar alguns outros, que nos faz crer e entender por que da ordem de Paulo, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque não há outra forma de nós termos contentamento, não há outro meio de nós nos satisfazermos, senão no nosso Criador. Nós fomos criados por Deus para que nós venhamos a nos satisfazer nele, a nos deleitar nele, a viver para ele e não para nós mesmos. O problema de não encontrarmos a satisfação e o contentamento se dá exatamente a partir do momento em que nós olhamos para nós mesmos. Quando nós pensamos que somos o centro do mundo, que as pessoas e as coisas devem girar ao nosso redor e para nós. Quando nós vivemos dessa forma, nós estamos caminhando de modo equivocado e jamais vamos encontrar qualquer coisa que nos satisfaça. Quer ver um exemplo? É por isso que você sonha tanto com aquele celular, talvez com um carro, as mulheres aí com um vestido, né? Namora tudo isso um tempão. Aí você compra, vai lá, logo você começa a perceber, se dá conta que tem algo melhor. E o seu coração já começa a sair desse objeto que você adquiriu e a ser colocado em outro. E quando você alcança esse outro, você já começa a perceber que tem outro e mais outro e mais outro, e assim nós somos estimulados sempre ao consumo. E o nosso coração nunca se contenta. Pense, por exemplo, na quantidade de tranqueiras que nós temos em casa. A gente compra, não, isso aqui eu vou usar, né? Aí você vai lá, usa uma vez, depois nunca mais usa. E vai para o quartinho da bagunça, né? Fica lá amontoando, a gente não desfaz também, fica lá. Veja, isso mostra como nós estamos vazios, como o nosso contentamento está centrado nas coisas e em nós mesmos. Quando o nosso contentamento é focado em Deus, na obra de Cristo, naquilo que Ele fez por nós, que vamos lembrar daqui a alguns momentos, é diferente. Nós podemos nos regozijar sempre, ainda que nós enfrentemos as dores físicas, as enfermidades, ainda que nós tenhamos que passar pelo luto, ainda que nós venhamos a perder o nosso emprego, ainda que nós possamos lidar com a mais severa das aflições, podemos dizer que no Senhor somos satisfeitos. Porque Ele, tão somente Ele é a nossa alegria e o nosso contentamento. Eu não sei como está a sua vida nesse sentido, mas eu sei que você e eu precisamos entender que a nossa felicidade não pode depender da situação externa, nem das coisas que o mundo tem a nos oferecer. Eu sei que não pode depender do prazer que nós sentimos, porque esse prazer está condicionado à ausência de dificuldades, de sofrimentos, de lutas. Eu sei que a nossa alegria deve estar centrada em Deus e ela deve ser vivenciada todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, porque ela é fundamentada no nosso Senhor, no nosso Redentor. Eu sei que Deus nos chama nessa noite para uma avaliação sobre o que tem de fato causado e gerado contentamento em nós. O que tem sido razão para que nós nos alegremos? E veja, alegria não significa simplesmente um sorriso no rosto. Isso é mais do que, a alegria é mais do que um sorriso. A alegria é um estado de espírito de satisfação, de contentamento.
E a pergunta que eu faço é: você tem estado contente em Deus? Ou você tem buscado contentamento nas coisas deste mundo? No entretenimento, nos remédios, na literatura, ou qualquer outra coisa que o mundo possa lhe oferecer? Deus nos chama, queridos, para desfrutar a alegria que Ele nos oferece em Cristo. Uma alegria que é fundamentada na sua graça e misericórdia, no seu infinito e inesgotável amor, que nos resgatou do pecado e que nos faz, de fato, família da aliança, seu povo, sua igreja. Você e eu temos razões de sobras para nos regozijar. Razões de sobra. Eu não sei como você veio para cá nessa noite, eu não sei o que te motivou a estar aqui nessa noite, mas eu posso lhe dizer que Deus está nos chamando a uma novidade de vida. Nos chamando a olhar mais para a obra que Ele realiza e encontrar nessa obra contentamento e satisfação. Olhar para aquilo que Ele graciosamente tem provido em nossa vida e olhar para isso vendo a sua mão provisora e nos alegrar nele, não nas coisas que Ele nos dá. Olhar para aquilo que Ele muitas vezes tira de nós e dar graças a Deus sabendo que isto é o melhor para nós. Olhar para o nosso contexto e saber que em todas as situações nós podemos desfrutar do cuidado de Deus e que por isso nós podemos nos alegrar nele, sabendo que Ele conduz tudo para o nosso bem e que nada vai acontecer sem que esse propósito se cumpra na nossa vida. A Bíblia nos diz que os fios da nossa cabeça não caem sem o consentimento de Deus. Os fios não caem sem que Deus consinta, mostrando o seu poder absoluto, pleno, soberano sobre todas as coisas. E é esse Deus que nós servimos, meus irmãos, e é esse Deus que tem nos conduzido, e a forma como Ele nos conduz deve fazer com que nós nos satisfazemos nele. A nossa satisfação deve ser plena nele e em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não olhe para os problemas. Não olhe para as suas lutas, não olhe para as barreiras que você tem diante de você, olhe para o seu Senhor, porque é assim que nós vamos nos alegrar e nos contentar em Deus, sabendo que Ele tem nos dado mais do que nós precisamos, mais do que nós de fato carecemos, e a sua bondade tem sido grandiosa na nossa vida. Então cabe a mim e a você simplesmente nos curvar diante dEle e nos regozijar. Essa igreja tem sido abençoada ao longo desses 17 anos de existência. Quando nós olhamos para a história e vemos quantas coisas passamos, quantas coisas Deus permitiu nós sofrermos, e olhamos para a nossa realidade hoje e vemos como Deus tem sido bom. Aqueles irmãos que estão aqui desde o começo sabem muito bem do que eu estou falando. Em tudo Deus tem nos conduzido e a sua mão tem preservado este trabalho. E não só o preservado, mas dado condições para que ele cresça. E vocês são fruto disso. E nós devemos louvar a Deus pela existência dessa igreja e pelos frutos que ela tem dado. Mas é claro, sem nos acomodar. Devemos continuar a trabalhar para que o Evangelho seja conhecido. E, meus irmãos, não tem uma melhor maneira de nós apresentarmos o Evangelho senão vivendo a alegria em Deus. É o que as pessoas querem. Satisfação, contentamento, regozijo. Elas pagam por isso, elas correm atrás disso, elas sofrem por causa dessa situação. E nós temos a resposta. Então apresentemos ao mundo, aqueles que estão ao nosso redor, que jazem nas trevas, a alegria de Cristo, a alegria de poder servi-lo, a alegria de poder estar envolvido com a igreja, de viver para a glória do nome do Senhor. Não há melhor maneira de nós evangelizarmos do que apresentar a base da nossa alegria, o amor sacrificial de Jesus na cruz para nos salvar. Que Deus nos ajude e que nós venhamos a expressar com gratidão, contentamento e a cumprir aquilo que Paulo está nos exortando. Alegrai-vos sempre no Senhor. Que Deus nos abençoe.